Bom dia a todos vocês, que Deus abençoe. Hoje nós vamos estar vendo uma passagem no livro do profeta Isaías, capítulo 49. É muito importante que você veja, conheça este capítulo e principalmente ele vai servir como base para o próximo vídeo sobre umas considerações gerais sobre ler sobre o Messias na Bíblia hebraica, tá? Isaías, capítulo 49. Abra sua Bíblia e vamos ler lá juntos. Esse texto ele fala especificamente sobre o servo do Senhor. E por que ele é importante? Porque aqui tem uma frase que é muito se usado para dizer que o povo de Israel é o servo do Senhor. Porém, o contexto bíblico não permite essa interpretação e nós vamos aprender isso nessa manhã. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Se você se lembrar do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 10, existe lá um chamado do profeta. Você vai ver que a linguagem é a mesma. Eu te consagrei desde o ventre, eu te chamei desde o ventre. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Isso era o chamado, como o chamado do profeta. Ele foi consagrado a Deus, separado a Deus. E ele vem para quê? Para buscar o povo de volta para Deus. Pregando o quê? A palavra de Deus. Qual é a diferença do falso profeta? Ele não fala a palavra de Deus. Ele fala a palavra de si mesmo, ele fala a palavra da cultura, ele fala a palavra que favorece o rei, ele fala a palavra que as pessoas gostam de ouvir. O profeta de Deus fala as palavras de Deus. Então vamos voltar. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e escondeu-me na sua aljava. E me disse, olha aqui o verso, Tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Se você parar a leitura aqui, você vai dizer que o servo é o povo de Israel. Mas não é isso que o texto bíblico está falando. Ele continua. Mas eu disse, eu quem? O servo. De balde tenho trabalhado. Inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Agora veja o que Yahvé vai dizer para ele. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser o seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Quem é Jacó? Quem é Israel? Agora está falando do povo, da nação. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo. Agora você vai ver o que o servo vai fazer. Para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel.
Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então aqui tem duas coisas para o servo do Senhor. Ele é quem vai trazer a nação de volta, mas não é toda a nação, é aqueles que foram guardados. Isso é um detalhe que está aqui muito importante. Ele vem para trazer de volta Israel, ele vem para pregar para a nação dele. Mas não somente isso, ele vai ser luz para os gentios, luz para os povos. Ele vai ser a salvação para toda a terra. Verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Tem uma outra versão bíblica que diz assim, ao que foi rejeitado pela nação. O servo que vem para pregar, ele também vem para ser rejeitado. Mas veja bem, os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, Yahvé, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo. Ele vem para ser uma aliança, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, isso é o que o servo vai pregar, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão. Porque o que se compadece dele os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Aqui está a linguagem do pastor. Se você lembrar do Salmo 23, é o pastor que vai guiar. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Aqui a Bíblia já está nos falando, haverá um tempo que o que aconteceria? O povo de Israel será juntado dos 4 cantos da terra. Isso também é um dos sinais proféticos. O povo de Israel voltando para a terra de Israel. Isso aconteceu, você vai se lembrar da história, em 1948, quando Israel veio de novo a ser uma nação. A partir daí, Deus tem o quê? Trazido pessoas de todos os lugares, israelitas, pertencentes às 12 tribos de Israel, para voltar para a terra de Israel. A terra que ficou assolada desde o ano 70, com a invasão de Roma, a destruição do templo, aquilo que passou a ser chamado a diáspora judaica, que o povo foi espalhado até 1948, quando então Deus começa a trabalhar, e aí tem na história verdadeira um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que na época coordenou tudo isso na ONU, para que houvesse na eleição, na votação, houvesse o quê? Israel pudesse voltar de novo a ser nação. Depois você procura sobre isso. Então, em 1948, em um só dia,
Israel é declarado nação. O relógio profético de Deus volta a desenrolar. Os judeus voltam a ter uma pátria. A língua hebraica volta a ser falada. Tudo é revivido, tudo que estava em Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. Agora Deus vem, restaura essa nação, para mostrar que Ele é Deus, que tudo que tentaram fazer para destruir esse povo não foi possível, mas Deus ainda tem um calendário, Deus tem um calendário profético. E se as palavras dos profetas estão se cumprindo, e aquelas que foram do passado já se cumpriram, aquelas que ainda estão por vir também há de se cumprir. Glória a Deus, aleluia. Verso 11. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai aos seus e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz, já me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Eis que nas palmas das minhas mãos tenho te gravado. Eis que os teus muros estão continuamente diante de mim. Se você se lembrar, o Salmo 22, Isaías 53, Zacarias 12, 10, ele tem que ser o quê? Gravado, marcado. Ele vai ser levado para fora da cidade. Ele vai ficar de um lugar que ele vai poder ver os muros de Jerusalém. Você vai se lembrar que quando você vai a Israel e você está no Monte das Oliveiras e você olha em direção aonde ficava o templo, você está vendo a cidade, os muros, você está vendo Jerusalém diante de você. O Messias vai ter uma marca. A profecia messiânica mostra que ele vai ter que ser ferido, ele vai ter que ser transpassado. Isso, o cristianismo não criou isso. Eu não criei isso. Isso é o que está na Bíblia hebraica, que nos aponta para o servo sofredor, que nos aponta aquele que vem como servo, para pregar, para restaurar, para buscar o povo, para dizer, para voltar para Deus. Mas ele vem para ser o quê? Como uma aliança. E se você continuar lendo todo o capítulo, você vai ver que existe aquilo que ainda vai acontecer. Deus tem uma promessa messiânica para o seu povo. Essa promessa é uma promessa de restauração da nação de Israel, do povo, mas como eu li, ela é uma salvação. Ele vem como para a luz para os povos. É uma salvação para todos. Diz, eu te dei para a luz dos gentios e para seres a minha salvação até a extremidade da terra.
toda a terra saberá que eu, o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Eu não sei em quem você tem crido. Eu não sei qual tem sido a tua esperança. Existe uma salvação que foi pregada muitos anos antes, que nos apontava para um que viria. Daniel capítulo 9 diz lá o tempo exato, que teria que se manifestar o Messias e que ele seria morto, ele seria cortado. Nós olhamos para aquele que a Bíblia nos aponta. E na história da humanidade só teve um, que até hoje, no tempo que a profecia descreve, veio para cumprir, e foi Jesus de Nazaré. Olhe para o Calvário. Olhe para aquilo que os evangelhos contam, aquilo que os evangelhos, como um documento histórico, narra daquilo que aconteceu. Hoje, historicamente falando, todos, inclusive ateus, concordam que houve na história um homem chamado Jesus e que ele foi crucificado. É historicamente comprovado, é um documento histórico que nos foi deixado. Agora, quem é esse homem? As profecias da Bíblia hebraica nos apontam para ele. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.